Olá, o Olhar Independente está no ar e hoje a gente recebe duas realizadoras que vão falar sobre um importante projeto aqui no Rio Grande do Norte. Em 2024, teve a terceira edição da Mostra Macambira, uma mostra que tem um perfil super importante e tem como identidade a exibição de filmes dirigidos por mulheres e dissidentes de gênero. Para falar sobre essa mostra, a gente recebe Rose Nascimento e Maria Sucar. Sejam bem-vindas aqui ao Olhar Independente. Muito obrigada, Érica. A gente que agradece. A Rose foi idealizadora, da mostra. Como é que surgiu essa proposta, Rose? Na verdade, eu sou uma das pessoas que idealizaram, que sonharam junto com essa mostra. Junto a mim tem Diana Coelho e Pipa Dantas, que pela primeira vez aprovaram um projeto no FIC de 2020 e 2018. E aí a nossa proposta era justamente usar o gênero como ponto de partida para discutir o acesso ao cinema, né? Então, a gente queria entender quais eram as narrativas dirigidas por mulheridades, e não só mulheres cisgêneras, mas travestis, pessoas também não binárias, mulheres trans. E agora a gente amplia para dissidentes de gênero de um modo geral, né? Que é justamente para buscar entender o que se produz e como é que a gente consegue auxiliar nessa difusão de narrativas, porque o acesso aqui no estado ainda é muito difícil, né? Para o cinema, de modo geral. Sim, então é mais um canal e um canal assim bem mais específico, né? Eu acho que ao longo dessas edições foi reafirmando a sua identidade, né? Sim, tanto que na edição que a gente fez em 2020, meses antes da pandemia, a gente conseguiu lotar dois auditórios que a gente fez no Auditório de Educação Física, aqui na UFRN, e no Departamento de Comunicação Social. No NEPSA 1, no auditório do NEPSA 1. E aí a gente entendeu que existia um público interessado e engajado em ter acesso a essas produções. No ano seguinte, 2021, a gente já estava em contexto de pandemia e perdemos essa conexão com o público, né? A questão presencial, de ouvir o que o pessoal comenta, de vibrar junto com o pessoal. Então foi uma edição que fizemos em parceria com a Cardume, na plataforma de streaming. E foi muito interessante, conseguimos manter a mesma quantidade quase de filmes potiguares, de filmes nacionais, mas a gente queria isso que a gente está fazendo nessa terceira edição, né? Que é presencial, que é nossa sala de cinema comercial pela primeira vez, e tornando o acesso a essas produções com a melhor qualidade técnica possível, que também era um sonho que a gente não tinha conseguido ainda realizar. E a importância, de trazer para uma sala de cinema, comercial, filmes não comerciais, né? Exato. Então isso é muito importante. E isso foi pensado também no público, né? A gente queria, como a gente ampliou as expressões, as identidades de gênero de uma maneira mais múltipla, né? A gente também queria que mais pessoas com esses perfis diversos acessassem também. Então foi toda uma questão cuidadosa de fazer os convites, de enviar os press kits, e ficamos muito felizes com a recepção do público. E de estar também com a gente apostando nessas narrativas, né? Sim. Porque, como você mencionou, de fato, são narrativas não comerciais, são curtas-metragens de até 15 minutos. Exibimos também um longa convidado, O Estranho, dirigido por Flora Dias e Juruna Malon. É um filme que estreou em 2023 e fizemos a estreia aqui no estado a partir dessa edição. Então, foi muito lindo, assim, a coisa da sensação e do sentimento foi de êxtase mesmo. De dever cumprido. Ai, que coisa boa, né? E a Maria, como curadora, como é que foi participar de todo esse processo? A curadoria, na realidade, ela foi dividida entre 3 pessoas, né? Fui eu, Rose e Anti Ribeiro. E foi uma experiência muito específica, foi a minha primeira curadoria nesse formato em que a gente recebia uma quantidade de filmes submetidos e aí tinha que assistir todos eles e conversar. Mas foi muito especial, principalmente porque eu me surpreendi muito positivamente com a quantidade e a qualidade dos filmes potiguares. Eu sinto que os filmes em que unanimemente todo mundo gostou muito, todos foram potiguares, por exemplo. E a perspectiva da gente fazer uma curadoria que permitisse com que estivesse numa sala de cinema e que a gente pudesse sentar nessa sala de cinema e olhar isso junto com todas as outras pessoas também era o filme algo cresce, né? Quando você vai ver numa telona, você como Exatamente. Curadora, eu já participei de alguns processos de curadoria, né? E a gente assiste em casa, num computador e seleciona, né? Aqueles filmes que nos tocam, que seguem os critérios específicos para aquela amostra, mas quando a gente vai para uma sala com a projeção, com um som,
né, de qualidade, que a gente fica imerso no filme, que a ideia do cinema e da sala, do telão é essa, é a gente entrar no filme. E a gente tem essa experiência completa, né? Exatamente. Isso que você falou é muito importante, porque teve filmes, por exemplo, que eu já havia assistido antes, que foram submetidos, que eu assisti de novo. Com outro olhar agora. Com outro olhar. E quando fui no contexto de um cineclube, no contexto da minha casa, e quando foi no contexto do cinema, o filme que já, pra mim, era espetacular, ele se enraizou no meu corpo de uma forma, né, que foi espetacular, né? O filme é Aquela Criança com AIDS, de Rayura Fernandes. Sim. É um filme absurdo que foi um dos momentos em que eu olhei e eu compreendi o trabalho do Macambira, sabe? E principalmente essa vontade e esse correr atrás de estar naquele lugar específico. Porque em algum nível, principalmente dentro do cinema contemporâneo independente brasileiro, há um processo que eventualmente tem que acontecer de certa forma com os cineastas, de se desprender da ideia de uma sala de cinema, se desprender da ideia de estar lá, ou daquilo ser um marcador do seu trabalho, do seu sucesso. Isso é saudável, mas ao mesmo tempo, quando acontece, é diferente, né? É diferente Sim. você assistir o seu filme numa tela tão grande quanto aquela, com um som tão grande quanto aquele, na estrutura como ela é criada. E eu sinto que a Macambira dá essa oportunidade, é absurdo. Assim. E eu acho que isso diz muito do que a gente quer construir nessa edição, quis construir na edição, que era o direito ao sonho. E não é um sonho abstrato, Sim. era o sonho de acessar Falando essa linguagem. Né? É uma linguagem que é historicamente ainda feita por homens cisgêneros, brancos. O mote dessa edição, né, foi... Sim. Então, esse perfil de produção, né, que, como eu mencionei, homem cisgênero, branco, heterossexual, de classe média alta, sudestino, pensando no Brasil, né, é algo que a gente quer derrubar, assim, se possível, ou construir outras coisas, né. Então, o que Maria falou é muito real, assim, essa coisa de a gente ter que se desprender de um certo espaço, de um certo ambiente, porque não é acessível, simplesmente. Porque a locação é cara, né? O aluguel do espaço é caro, porque fazer uma mostra que é gratuita, assim, dentro de uma sala comercial, é algo raro, não se tem isso, pelo menos eu não consegui ainda experimentar isso em outras propostas, em outras mostras, porque o pessoal constrói do zero, né? Sim. O Afronte constrói o próprio palco, aluga a sala a tela de projeção. É isso, constrói uma sala de cinema alternativa Sim. em espaços culturais que têm uma importância política muito forte, como a Rampa, né? O Urbano Cine faz a mesma coisa em praças públicas, Sim. na Zona Norte, enfim. E a Macambira colabora também nesse sistema de difusão, como a janela de exibição dentro desse espaço que já está pronto, mas que aparentemente não abre as portas, né? Sim. Então a gente constrói maneiras de acessar, constrói maneiras de levar pessoas também, porque não faz sentido fazer para ninguém ver. Eu sempre falo, filmes são feitos para serem vistos, Exato. Né? Então é todo um cuidado muito específico, né? Que a gente está aprendendo a fazer. Não é algo que a gente tem uma cartilha e que vai funcionar talvez da primeira vez, mas é algo que a gente quer a longo prazo continuar insistindo e investindo. E quanto mais essas narrativas e as diversas narrativas, né, sejam projetadas, sejam exibidas, que as pessoas possam ter acesso e possam conhecer, elas vão compreender melhor. A gente acredita nisso, né? Sim. Então, porque se a gente não se vê naquelas histórias, a gente não cria essa relação, essa identidade e essa proximidade, né? Sim. E essas histórias existem. Foram, acho que, 280 e pouco. 280 muito documentário, né, inclusive. Foram muitos filmes que foram mandados, tanto potiguares quanto do Brasil inteiro, de perfis diferentes, lugares diferentes, com propostas artísticas e roteiros diferentes, né, preocupações diferentes. Então, quando o Rose fala, por exemplo, desse lugar de um cinema que ele é terrivelmente cis, branco, hétero, homem, é uma questão, mas ao mesmo tempo também é muito importante que a gente pense e enxergue que existem outras produções que são tão boas quanto, que são tão criativas quanto, que são produções que elas estão exatamente reinventando o cinema, porque o cinema, como ele foi criado,
ele não abarca essas narrativas, ele não foi criado para olhar para esses corpos como corpos de gente, como corpos de história, como corpos de subjetividade. O cinema ele foi criado para olhar para essas narrativas e esses corpos como alegorias. Então, quando o Macambira se dispõe a falar primeiro sobre cinema de mulheridades e aí, inclusive, expandir isso para todas as dissidências de gênero, é uma aposta também num outro cinema, né? Numa outra existência de imagens, numa outra existência de criação cinematográfica, numa outra existência de se conectar com o cinema, pensar um outro cinema, né? Sonhar com outro cinema, sonhar com outras imagens, com outras subjetividades. E eu sinto que, inclusive, o longa que foi selecionado, ele também entra muito nesse lugar, ele foi convidado. E ele está muito nesse espaço de o que encantou todas as curadoras e fez com que a gente selecionasse foi exatamente o momento de olhar para um filme que apresentava imagens que até agora não tinham sido vistas. A gente nunca tinha visto, nunca tinha sido tocadas por essas imagens, sabe? Elas nunca tinham se materializado e ardido no nosso corpo, como aconteceu nesse longa. Então, a nossa prioridade, principalmente como curadoras, foi muito no lugar de encontrar novas imagens, as imagens que a gente quer que existam no mundo, e principalmente pensar num outro tipo de narrativa para essas dissidências. Qual foi o longa, Maria? É O Estranho. Dirigido por quem? Foi Flora Dias Isso. e Juruna Malon. Isso. É um filme que trata sobre, de um modo bem resumido, assim, é um filme que trata sobre a mudança na vida de uma certa comunidade no interior de São Paulo, que é em Guarulhos, com a chegada do aeroporto internacional, que faz mais de 30 e poucos voos por dia, né? Então, é um filme experimental no sentido da linguagem, né? Ele quebra com aquela questão do gênero ficção, quebra também com a proposição de um gênero só documentário, então é um híbrido, né, entre esses dois formatos, e trata de saudade, trata de desterramento, né, de desterritorialização de algum modo, porque as pessoas que foram de algum modo afetadas por essa construção permanecem ali, mas de um outro modo, a partir de uma ausência, né, que é a ausência da comunidade, do rio, que antes era limpo e não é mais, né. E aí tem também uma certa preocupação em apresentar o ponto de vista de povos originários que estavam ali, né? Então falam diretamente para a câmera, falam diretamente conosco enquanto público, e aborda também a questão das religiões de matriz afro-ameríndia, né? Então o candomblé está presente também de uma maneira muito bonita, né? Não que outros filmes não retratem essa beleza, mas parece que a personagem, como está dentro daquela expressão, dentro daquela religião, ela consegue transmitir certas coisas que a gente talvez não teria acesso de um outro modo, sabe? Então, é realmente um filme muito bonito, é um estudo para quem gosta de fotografia, é um estudo de imagem, é um estudo de som, é um filme extremamente silencioso, quase não tem diálogos, assim, os diálogos são super econômicos no sentido de dizer muito, dizendo pouco, né? Então, realmente foi um filme que encantou a gente, assim. E foi muito bonito, e é uma aposta, né? Porque o que encanta a gente, às vezes, não chega Sim. com tanta facilidade no público, mas também a gente acredita na criação de repertório, né? Porque não é justo também, sei lá, só propor coisas que já estão dadas e já são conhecidas, e são confortáveis. O desconforto também faz parte de uma construção, né? Ou de uma destruição, como a gente chama. Uma destruição de mundos e de universos para construir novos, né? E que coabitam já, esses novos mundos já estão coabitando conosco. Então são corpos quase que extraterrestres, assim, que estão produzindo e que estão aqui, né? Que estão fazendo as coisas acontecerem e a engrenagem girar, assim. E é isso, realmente eu entendi que a recepção dos filmes potiguares foram, assim... Extraordinários. Até porque as pessoas que estavam enquadradas estavam lá. Então Sim. as atrizes, o elenco, a direção... é isso, né? Aproxima a tela Sim. de quem está ali vendo. E foi um momento de celebração, né, para todos os realizadores lá naquele momento. Exatamente, é quando a gente percebe que o sonho é coletivo e que a memória fica, né?
os abraços que a gente recebe são outros, é abraço de parabenização, de poxa, que bom que deu certo, que bom que aconteceu, de um agradecimento também. Eu acho que isso é muito bonito, assim, para quem está pensando isso há 4 anos, né, quem está na direção, para Maria, que chegou agora na última edição e já está sentindo isso meses atrás, né, quando a gente sente, se reúne, fala sobre os filmes e entra também em conflito, porque é isso, tem os nossos desejos pessoais também, né, mas tudo isso faz parte do que a Macambira acabou se tornando, o que foi essa edição, que a gente se orgulha bastante e que a gente quer que continue acontecendo, não é um sonho que a gente quer interromper, né? Sim, eu sinto que a aposta é uma palavra muito significativa no contexto da curadoria, eu acredito que também da própria produção do Macambira, porque é isso, a gente está constantemente apostando em coisas que ainda não existem ou que existem não com tanto tônus, a gente está apostando em outros mundos, em outras realidades, em outras relações com as imagens, com o cinema e com estar com o seu corpo em frente a uma tela, sabe? É uma aposta que a gente constantemente tinha que estar olhando nos olhos uma das outras e falando, ok, onde estamos aqui, sabe? Qual é o caminho que a gente pode traçar juntas? Porque curadoria também é isso, né? Tipo, eu costumo fazer curadorias muito de forma solitária. E quando eu cheguei para juntar com a Anty e com o Rose, 2 pessoas de muito peso, 2 pessoas com uma trajetória muito significativa já e com pensamentos que eu admiro muito, foi um momento de realmente olhar essas trajetórias, reconhecer aonde elas encaixam comigo e reconhecer também aonde que eu podia agregar. E foi um processo realmente de todo mundo agregar, sabe? Isso eu me senti muito respeitada, de sempre... Do que eu podia trazer também era considerado, também era levado. E a gente, surpreendentemente, concordava em muita coisa. Sim. Isso tornava a curadoria também uma coisa muito mais simples. A gente, em muitos momentos, só concordava, sabia, estava junto nesse sentimento. E quando não estava, havia também um respeito muito grande. Sim. De compreender que eu posso não estar enxergando ou posso não sentir no meu corpo esse mundo se abrindo, mas eu posso me abrir para que ele aconteça também, a partir da experiência de me deixar tocar por essa outra pessoa que está me propondo isso. E a Macambira também é isso, né? O processo de curadoria também é isso, é apostar que as pessoas estão dispostas a abraçar um novo mundo chegando, abraçar a imagem de novos mundos que estão acontecendo agora. Não é algo que vai ser construído, é algo que está sendo construído nesse exato momento e que foi construído e que vai continuar sendo. Tipo, o processo de curadoria é muito apenas evidenciar. Sim. Apostar nessas imagens, evidenciar que elas existem e jogar para o mundo e fazer, por favor, olhem, por favor, permitam Sim. que isso também adentre no corpo de vocês. E a gente falando assim sobre o processo da curadoria, sobre os filmes que foram exibidos, pode parecer que é algo assim super inacessível. Mas quais foram os filmes exibidos? Eram filmes que a gente acompanhava montagem e desmontagem de uma feira, sabe? Era um convite a ir numa feira. Era um convite a ouvir os mais velhos e as mais velhas, através de animação, através de filmes de ficção. Era um convite a entender a importância de mestres da cultura popular. Pois é, né? Enfim, de passar um dia, acompanhar um dia na vida de uma travesti, sabe? Então, foram bem diversos, né? Eu vendo a lista, né, de filmes e tudo exibidos, e eram bem diversos mesmo, assim. Mas de cultura popular, de montagem de feira, ao dia a dia de uma travesti, então assim... Exato, mas não é o que a gente está querendo dizer, que não é algo absurdo, assim. Não é algo tá do outro aqui, mundo, acontece é o com a nosso gente, dia a dia, entendeu? né? Só que essas narrativas não eram evidenciadas, porque como Maria bem falou, tratar como alegorias, né, como coisas distanciadas, como coisas. Sim. Né? Então, às vezes é o gesto do singelo, de fazer ver, de colaborar com a exibição de coisas que a gente coabita, que a gente coexiste, que a gente está aqui, que faz parte do nosso dia a dia, mas que não está numa tela de cinema, sobretudo numa tela de cinema comercial, né? Pois é. Então, assim, são gestos muito simples, eu acho até, que é o que a gente propõe,
com a curadoria da Macambira, sabe? E são coisas que o pessoal se conecta. Talvez, assim, cause um certo distanciamento em ver filmes mais silenciosos, né? Porque a gente acostuma com filmes com muitos diálogos. Mas é justamente sair dessa lógica muito, né? E a gente comercial. Propõe justamente outra materialidade, outra conexão com a imagem mesmo, assim. E é muito legal. Tivemos também uma escola que foi convidada por Gorete, que foi uma das atrizes de Félix, dirigida por Jane Gomes, que levou 40 alunos, assim. E foi pessoas mais jovens, né, do que o público que estava lá. E a gente sentia pelos comentários, né, pelos ruídos que se construíam durante a exibição, comentários tipo, poxa, que diferente, né, poxa, mentira que é um filme sobre uma feira, mentira, sabe? Não acredito não. Não acredito não. Isso é cinema? Pois é, e a ideia dela, da Macambira, é justamente isso, provocar, Sim. né? É muito interessante a gente ver tudo isso, ver como que ela está se firmando. E ela continua agora, nesse momento que a gente está discutindo sobre a mostra e sobre esses temas, né? E sobre essa diversidade. Então, assim, ela continua. Ela não só se encerra naquele momento da projeção na sala de cinema, né? Exato. A gente vai ver aqui uns trechinhos de algumas curtas que passaram na mostra, especialmente o curta Os Congos, né? Da Raquel Cardoso, que também já participou aqui do Olhar Independente, é um curta sobre cultura popular, sobre um mestre, né, mas também sobre uma identidade de um povo da Vila de Ponta Negra, aqui em Natal, né, uma comunidade aqui super importante também, como reafirmação da sua identidade. E a Macambira continua, né? Então, assim, com vários desdobramentos, além da projeção, dos 2 dias de exibição, né? A mostra tem outras ações. Exatamente, a gente fez uma formação de crítica cinematográfica com a Cecília Barroso. Foram 3 dias de imersão com bolsistas, com pessoas que se inscreveram e que disso saíram o resultado de 2 bolsistas selecionadas que integram o corpo da crítica. Então elas acompanharam toda a programação, o nome delas é Carolina Tavares, ela mora no Ceará, veio para cá para acompanhar a mostra, e Amanda Raquel, que é daqui de Natal, e também acompanhou toda a programação. Então elas vão construir essas críticas que vão ser publicizadas no nosso site. E temos também o nosso texto curatorial, que em breve vai chegar nas redes, né? Vai para o site, vai para a rede social. Quais são os endereços? Queria convidar vocês a acompanhar a Mostra Macambira no Instagram, é @mostramacambira, e o nosso site mostramacambira.com. Queria também aproveitar a oportunidade, Érica, para agradecer aos patrocinadores, né? O projeto foi aprovado no FIC, que é o Fundo de Incentivo à Cultura de Natal, do ano passado, 2023, e pela Lei Paulo Gustavo, do município de Natal. Então, sem esses patrocínios, a gente não conseguiria ter realizado da maneira como a gente realizou a edição da 3ª edição da Mostra Macambira. Ok, muito obrigada pela participação, parabéns pelo trabalho, sucesso, vida longa aí à Mostra Macambira, tá bom? Obrigada. Obrigada. E o Olhar Independente de hoje fica por aqui, mas você sabe, né? Toda semana a gente tem aqui um encontro marcado com a produção audiovisual independente. E eu espero você. Tchau, tchau.